Olá, meus queridos! Hoje, mais uma vez aqui com o pastor Paulo Roberto da Silva, em Londres. Para quem não conhece, pastor Paulo Roberto da Silva, ele é pastor da United Revival Church e ele exerceu um papel muito grande na minha vida, no meu ministério. Ele acreditou em mim no início do ministério e acreditou que Deus poderia realizar alguma obra na minha vida e foi uma espécie de Paulo para com Timóteo. Eu era um jovem ainda iniciando no ministério, cheio de desejo para pregar a palavra, e esse homem aqui, o homem que Deus usou para preparar a minha vida para o ministério. E aqui eu estou com muito prazer aqui na residência dele em Londres, e acabamos de fazer uma viagem para Israel, e ele contou para mim alguns testemunhos que eu achei assim maravilhosos. E isso foi antes da viagem. E eu gostaria que ele relatasse um desses testemunhos, que eu sei que, assim como edificou a minha vida, vai edificar a tua vida também. Preste atenção no que ele tem para falar, que com certeza você vai ver e vai sentir aquilo que eu senti. Amém, pastor Paulo? Então, Amém. pode falar, o senhor tem a palavra. Que Deus abençoe ricamente sua vida e como abençoou a minha com esse testemunho. Esse testemunho era de uma família que tudo andava muito bem, família cristã, e na qual o pai e marido, ele trabalhava justamente nesse trabalho tipo perícia, vendo se a pessoa ainda tem condição de ser socorrida num acidente ou não, ou se ela realmente veio a óbito. Então esse era o trabalho dele. E sempre tinha um pastor que acompanhava ele e que o desafiava para o ministério. Até que houve um dia que ele realmente resolveu aceitar o desafio e entrou no ministério pastoral. E agora, então, ele começou a descobrir coisas diferentes, coisas com Deus, coisas que ele via como final, poderia ser, na verdade, o começo de algo novo, começo de algo especial, de algo impactante. E, e aí, um determinado dia desses, ele veio para casa e quando chegou em casa, a esposa estava com o joelho dobrado e chorando. Aí ele perguntou, mas o que? Me diz o que está acontecendo? É com você? Não, não é comigo. E ela apontava para a escada, assim. Aí, até que ele resolveu subir a escada correndo. Quando chegou lá, ouviu um pouco de barulho de água ainda. O filho de 7 anos foi tomar banho na banheira e ia ter um jogo basicamente no mesmo horário. E como um, um garotinho, ele queria ver o jogo. Só que, claro, ele não pensou nos riscos. Ele colocou a televisão na beirada da banheira e entrou dentro d'água. Quando ele entrou, alguma coisa aconteceu, a televisão caiu na água. E quando caiu na água, ele foi eletrocutado a ponto de ficar com os olhos já assim de uma pessoa morta e o corpo todo roxo. E o pai então vê o filho naquele estado. E aí ele fala assim que se fosse no trabalho dele, ele teria dito para a família que acontecesse uma coisa dessa, que infelizmente a criança veio a óbito e que não tinha mais nada para fazer. Mas agora ele era pastor, agora ele estava no ministério, agora ele via a fé como algo que contraria qualquer absurdo, qualquer coisa que seja contrária. Ela nos desafia a caminhar por cima de situações. E ele então pega o filho, chama a ambulância e sai com ele no colo e vai para o hospital. Chega no hospital, o médico dá o veredito que ele daria.
se fosse o médico ou fosse o atendente, como ele atendia na sua profissão de antes. E ele então escutou e disse para o médico: olha, eu sei tudo isso que o senhor está dizendo porque eu acabei de viver a minha vida dessa maneira e com essa postura de avisar para as pessoas e até de dar um atestado de óbito para a pessoa que tivesse morrido. Então é algo realmente muito forte. E aí eles fizeram uma espécie de ressurreição e o garoto voltou novamente os batimentos cardíacos, mas não saiu do coma. Ele estava no coma. E, e todo mundo orando, e a igreja orando, e as pessoas orando, e esse pai e essa mãe orando. Moral da história: esse garoto passou 6 meses no hospital, até que ele, uma determinada hora, como se fosse aleatoriamente, ele volta à vida, sorrindo e tudo mais. E o pai, como era acostumado com essas situações, resolve perguntar: como é que é o nome do seu pai? E ele diz: meu pai, o nome, tá? Diz o nome todinho e diz: e o meu pai é o senhor. Então ele não só lembrava o nome do pai, mas ele lembrava que era o pai dele. E, e é muito interessante que ele perguntou da mãe, perguntou dos irmãos, perguntou da igreja, perguntou de tudo, e tudo ele estava na ponta da língua, como realmente se não tivesse morrido nunca. E, e aí ele começa então a dizer para o pai: pai, eu estou muito chateado, porque vocês não deveriam ter feito isso comigo. Eu estava no céu e lá eu vi os nossos familiares, inclusive aqueles que morreram, e até os que eu não conhecia, e nos apresentamos lá no céu. E eu quero dizer para o senhor que eu deveria ter uma idade de adulto, de 30 anos. Eu não tinha 7 anos lá. E, e de repente, depois da confraternização com a família, Jesus apareceu e eles abriram ala para que Jesus passasse. E aí Jesus passou e foi muito interessante. Ele passou e falou para mim assim: você quer conhecer aqui? Aí ele falou que queria. Então ele levou para ver as mansões celestiais, aquilo que era do céu realmente, ele foi, ele foi fazendo. E é muito interessante que Jesus falava para ele: olha, agora nós vamos para um lugar mais longe. Por isso, o seu corpo vai ganhar velocidade. E aí o corpo ganhava velocidade e ele saía como se fosse um avião a jato, como se fosse uma aeronave realmente, assim, de uma velocidade espetacular. E assim Jesus tem um tempo com ele, e aí quando volta novamente ao lugar de origem, ele diz para ele: você precisa voltar. Aí ele fala assim: Jesus, eu sei que meus pais não querem que isso aconteça e tudo mais, e deve estar orando por todo lado, mas, Senhor, eu vivi uma experiência aqui maravilhosa contigo. Aí eles: mas eu quero dizer para você, diz Jesus, que eu quero que você seja uma testemunha minha lá embaixo. E vai acontecer coisas extraordinárias com a tua vida. As suas aquisições, a sua formação, todas as coisas eu vou estar te guardando e abençoando. E, e aí então ele disse assim: e é interessante que você volte, porque seu pai e sua mãe não cansam de orar e não cansam de pedir. E aí então ele, quando volta, ele diz para o pai, além de tudo isso, ele fala assim: por que o senhor foi orar para que eu voltasse?
Eu poderia ter ficado lá. O lugar é maravilhoso, é uma coisa assim que eu não sei explicar. Mesmo sendo adulto lá, imagina se eu tivesse chegado lá como criança. E eu queria então deixar esse testemunho dizendo para você, querido irmão, querida irmã, que o Senhor nosso é o Deus, na verdade, dos impossíveis. Ninguém há que possa ser comparado a Ele. Ele é único, Ele é absoluto, Ele é soberano, Ele é grandioso e Ele é aquele que te socorre nas horas mais difíceis dessa vida. Nas horas mais difíceis dessa vida, é Ele que te segura, é Ele que te põe no colo, é Ele que te põe para cima, é Ele que te renova, é Ele que fortalece e é Ele que te abençoa. No nome de Jesus. Amém. Olha, isso é tremendo, é extraordinário, deixa a gente arrepiado, deixa a gente maravilhado, porque a gente fica pensando, imaginando, né, como deve ser lindo o céu. As pessoas muitas vezes têm o medo da morte, o medo de um encontro com Deus, mas quando a pessoa está preparada para ir a esse encontro, é algo maravilhoso, como a Bíblia diz, algo que olho jamais viu, ouvido jamais ouviu, nem subiu ao coração humano algum. Né? As coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele e já entregaram a sua vida a Jesus. Olha, o convite que eu te faço, entregue hoje mesmo a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. A maioria desses relatos de quase morte que a gente ouve, pessoas que chegaram a ter uma morte clínica, uma morte atestada e voltaram à vida, a maioria desses testemunhos, eu creio que em todos que eu vi até hoje, a pessoa sente de ter voltado, queria continuar lá naquele lugar, não é mesmo? Exatamente. Então isso quer dizer que o lugar para onde nós vamos é um lugar bom, maravilhoso, indizível, indescritível. E se você tomar essa decisão de entregar a sua vida hoje a Jesus, quando você passar da morte para a vida, porque na verdade quando a pessoa que está com Cristo morre, ela está passando da morte para a vida. Não é o fim, é da morte para a vida. Ela vai para esse lindo lugar. Eu creio que é o lugar que a Bíblia fala que não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem lágrima alguma, porque o próprio Senhor Jesus Cristo estará conosco enxugando dos nossos olhos toda lágrima. E ali morte não haverá mais. Então, agradeço, pastor Paulo, por ter nos edificado através desse testemunho. Eu quero que você compartilhe com outras pessoas também esse testemunho, porque assim como edificou a nossa vida, vai edificar a vida de outras pessoas. Eu sou o Jonas Leite, tá? O canal leva o mesmo nome e você pode aí, se não ainda é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Você vai estar nos ajudando e muito. Considerações finais, pastor Paulo? Eu faria cantando. Oh, glória! Aí, ó. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, até seu rosto ver no além. Amém! Olha que privilégio! Com canção e tudo, né? Deus abençoe, pastor Paulo, sua vida, família, ministério. Ele tem um ministério muito lindo aqui em Londres, tá? Se você está assistindo aí de Londres, olha, não deixe de conhecer a United Revival Church em Londres, no bairro do Wembley, né? Isso. Eles têm um canal aí no YouTube também, o canal leva o mesmo nome. Pode ir lá colocar United Revival Church e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo que tem direito. Se você colocar lá no buscador do Google, você vai achar todas as suas redes sociais, tá? United Revival Church, para quem está no Brasil vou falar o nome em português, United Revival
Church, né? Então tá aí, não tem como você não conseguir. Porque você vai se edificar, ser abençoado através das ministrações do pastor Paulo Roberto, como eu fui durante todo esse ministério, essa caminhada até aqui, tá bom? Fique na paz do Senhor, grande abraço, fortíssimo abraço e até a próxima ocasião, se Deus assim o permitir. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe.